Fala, torcida que canta e vibra, uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que está nessa preparação para encarar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, domingo, pelo Campeonato Paulista. Além disso, mais informações desse mercado da bola do Palmeiras, que segue bem parado, e ainda com a possível saída de Veiga para o América do México. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com essas últimas informações do Verdão. Bom, a informação que a gente trouxe ontem aqui na hora do almoço do André Hernan é que o empréstimo estava mesmo encaminhado, não é, Hernan? O Palmeiras e o América do México chegaram a um acordo. A informação que eu recebi é que o Palmeiras ele recebe $1,5 milhão pelo empréstimo. Pelo transfer, né? Isso. E depois o valor fixado é de $6 milhões, que no final... $6.200.000. Tá? Esse é o valor, $6.200.000, que no final do ano, até o dia 15 de dezembro, o América do México tem para confirmar se vai querer permanecer com o Veiga ou não. Então agora o América assume o salário do Veiga. A Estela tem que se contentar e entender toda essa situação do Veiga, né? Ela vai ter que achar um novo ídolo no Palmeiras. Sobrou o Gomes. Sobrou? Da geração, daquela geração campeã de Libertadores, não é isso? Como é um empréstimo e não é uma obrigação de compra, é uma opção. Não é uma obrigação de compra, é uma opção. É uma opção de compra. E a informação que eu recebi é que não tem aquela questão de metas, do tipo, isso. Fez tantos jogos, é obrigado a comprar. Não existe isso. Até por isso, o Palmeiras não planeja, assim, aquela super despedida como foi. Óbvio que os outros jogadores estavam se despedindo de verdade, né? Isso. Então não tinham mais contrato, né? É uma saída que é até difícil ser tratada dentro do Palmeiras, né? Porque é um vai, mas você pode voltar. Como foi mais ou menos a do Dudu. É porque o Dudu ainda tinha uma um outra componente questão. pessoal ali, Isso. né? Tinha uma questão muito grave pessoal ali sendo discutida e tratada, e o Dudu, à época, pede para o Maurício Gagliotti para ser emprestado, né? Diferente do Veiga aqui, que é outra situação. Né? Sim. Mas você acha que ele queria continuar, Hernan? Eu não vou cravar isso, porque o próprio Veiga pode me desmentir, mas assim, eu sei que a família do Veiga, que é muito palmeirense, sente um pouco a saída dele. A família queria que ele continuasse, evidente. Mas entende que talvez seja bom para ele, né? Temos algum detalhe de áreas aí? Temos algumas... Não, coisa rápida. Não, fortalecer a ideia de que o mercado na Inglaterra fecha na segunda-feira e fecha para entrada e saídas de jogadores. Então, se o Palmeiras tem pressa, urgência pelo Arias, que continua, como a gente tem dito frequentemente no Fala Fonte, ele é a cabeça dessa lista de jogadores que o Palmeiras pretende para reforçar o ataque, o negócio tem que andar rápido, caso contrário, e aí é uma interpretação minha, tá? Para ficar bem claro, porque se o Palmeiras conseguir contratar o Arias, por exemplo, no fim de semana, tem que ser feito isso no olhar do Wolverhampton, por Wolverhampton ter condições de ir ao mercado buscar um substituto, porque se, por exemplo, chega na segunda-feira uma proposta e o jogador até tem interesse em sair, o Wolverhampton talvez freie a negociação porque não vai ter tempo hábil para contratar. Então é só uma interpretação minha de que o Palmeiras talvez se mexa mais agora por conta do fechamento em breve do mercado na Inglaterra. E outro ponto muito rápido aqui é que, conversando com pessoas envolvidas nessa história, o Wolverhampton avalia o jogador, não que seja uma grande novidade, eu não sei se esse número específico saiu na mídia já, mas entre 22 e 25 milhões de euros. Claro que o Palmeiras até pode barganhar e eventualmente conseguir sucesso oferecendo um pouco menos, mas a ideia do Wolverhampton é, se abrir mão do Arias, é por um valor entre 22 e 25 milhões de euros, entre 136 milhões de reais e 155 milhões de reais na cotação atual. Não, então, a Bel nem a Leila não, é o Vinícius Nicoletti, também com seu carisma que agora, não é, Vinícius? É visto na Zona Oeste de São Paulo. Exatamente, Bruno. Um abraço para você, para todos os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras que se prepara para o jogo no final de semana contra o Botafogo em Ribeirão Preto. E a gente vai encontrar um time do Palmeiras bem diferente das duas últimas partidas, quando o Abel escalou o time principal contra São Paulo pelo Campeonato Paulista e depois na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético
lá em Belo Horizonte. Então ele está mexendo bastante na equipe. Depois desses 2 jogos, claro, ele vai dar descanso para os principais jogadores. A gente pode esperar um time bastante alternativo do Palmeiras para o confronto contra o Botafogo, inclusive com a entrada do Marcelo Lomba no gol, como foi na partida contra o Novo Horizontino, quando o Palmeiras sofreu aquela goleada por 4-0. Então é um time bastante mexido. Mesmo assim, o Palmeiras vai defender uma invencibilidade de 12 anos sem perder para o Botafogo, a última derrota em 2014 lá em Ribeirão Preto. Quem está fora da partida é o Rafael Veiga, que está sendo negociado, a gente trouxe a informação ontem, está sendo emprestado para o América do México, já fica fora desse jogo. O Palmeiras não vai receber nada por esse empréstimo, com opção de compra no final do contrato, que é em dezembro desse ano. Se o América do México quiser contratar o jogador, vai pagar algo em torno de 6 milhões de dólares na contratação do Rafael Veiga. E o Palmeiras não prepara nenhuma homenagem ao camisa 23, ao ídolo, ao grande ídolo da torcida palmeirense, isso porque ele está saindo por empréstimo e o Palmeiras trata essa saída como um até breve, não um adeus. Por isso, no momento, nenhuma homenagem para Rafael Veiga, apenas ele vai deixar o clube. Bruno. Será que é isso, né? Um até logo? Veremos. Obrigado, viu, Vinícius? A gente segue acompanhando o Palmeiras, então, contra o Botafogo. Nesse final de semana... Pra gente, as novidades do Verdão, torcedor querendo muito saber de mercado da bola, especialmente do zagueiro, né? Depois do último jogo, do último empate, na verdade, contra o Galo, mas com 2 falhas defensivas, todo mundo querendo saber do zagueiro. Ontem eu estava aqui neste programa e ouvi PVC dizendo... vai atrás de um zagueiro, não tem o nome, mas está atrás de um zagueiro e um nome badalado. Temos alguma novidade em relação a isso, Latifi? Boa tarde. E aí, Lu, Sá, Fabiola, PVC, estúdio recheado, né? Quase tá vendo, menino? O que é isso? Esse programa só melhora? Pois é. O torcedor do Palmeiras que espera novidade sobre contratações pode tirar o cavalinho da chuva. A grande novidade do Palmeiras de hoje é a confirmação, de fato, da saída do Rafael Veiga. A informação que eu tenho é que ele nem vai participar do treino de hoje, que vai acontecer agora na parte da tarde na academia de futebol, e viajar nos próximos dias para o México para assinar contrato, passar por exames no América. O Palmeiras realmente está atrás de um zagueiro. A avaliação é que após a derrota, após o empate contra o Atlético Mineiro, ficou nítido a necessidade de um zagueiro. Então o Palmeiras tenta de todas as formas resolver essa questão, mas por ser um perfil como o PVC trouxe no programa de ontem, de Champions, de seleção, o Palmeiras ainda não conseguiu avançar nas tratativas para reforçar o seu setor defensivo. E falando do jogo do final de semana, não existe essa urgência, porque o Palmeiras, entre os grandes, é o mais confortável no Paulistão, né? Conseguiu vencer 4 dos 5 jogos, a exceção é o jogo contra o Novo Horizontino. Então, no jogo do fim de semana, agora, no domingo, o Abel vai mexer muito no time, vai dar oportunidade para os garotos. Então, nomes como Luiz Pacheco, Larson, Benedetti, Riquelme e Felipe devem ser titulares. Um Palmeiras bem alternativo para o jogo contra o Botafogo de São Paulo. Eu tomei um susto agora. Você falou entre os grandes, ele vai dizer, é o primeiro, não? É outro lugar. É outro estádio. Não vamos misturar as coisas, não, senão me confundam. Que susto que eu levei. Ô, André Lucena, faz uma pra mim. A gente viu o zagueiro no começo desse VT que tava rodando, enquanto o Latifi falava. Dá pra voltar o VT aquele ali que a gente tava falando? As imagens. A gente chama de ilustro, né? Quando a imagem vai rodando na tela. Rodando a imagem. Olha lá, sem o som. Vai abrir a imagem? Vai abrir. Luiz Pereira! Olha lá. Luiz Pereira, simplesmente o maior zagueiro da história do Palmeiras. Estou falando de zagueiro, apareceu o Luiz Pereira ali. Mas esse não tá no painel. Não tá pra jogo pro Abel, não tá à disposição mas ele jogava. do Abel. Se ele estivesse aqui, ele jogava. Esse não vai dar, PVC, não vai dar. Luiz Edmundo Pereira, maior zagueiro da história do Palmeiras. Boas lembranças, hein, PVC? Luiz Pereira não tem busto nos jardins do Parque Antártica porque ele jogou contra o Palmeiras. Ele jogou no Corinthians, jogou na Portuguesa. Jogou no São Bento. Trocou pelo rival. Atlético de Madrid. É verdade. Deixa eu pegar algumas das coisas que o Latifi contou aqui pra gente. PVC, começa por você nessa busca pelo zagueiro, porque você também tá nessa apuração. Então, eu não consegui achar o nome. A gente estava falando com o Latifi agora há pouco, na redação ele falou do Senesi, que é um jogador argentino que jogou no São Lourenço,
dificilmente vem. Mas assim, não são nomes que o Palmeiras cogitou, ou pelo menos não que a gente saiba que se cogitou. São nomes que a gente está procurando. O nome que existe é o Nino. O Nino só sai do Zenit, em teoria, em julho. E aí a gente começa a falar assim, pô, mas podia ser o Senesi? Não, será que tem alguma coisa? Um jogador que eu pensei que tem um perfil do Palmeiras, na minha opinião, é o Guzmán Rodrigues, que foi zagueiro do Peñarol, que está no Bragantino, machucado, só volta em junho. O Palmeiras não vai contratar um zagueiro que só volta em junho, até por causa do caso Paulinho. Por que eu entendo que ele seria um jogador que poderia ter sido contratado? Porque é um zagueiro muito rápido. Muito rápido. Onde tem um zagueiro que chegue, que jogue, que não seja uma aposta? Não está muito simples. E dentro do Palmeiras, eu conversei com algumas pessoas hoje perguntando, o Palmeiras já tem um nome, não tem, que não seja o Nino? Desconheço. Ninguém fala sobre quem é. E o tom se é para fazer uma aposta, aposta no Benedetti. E sobre o Nino ainda tem a concorrência com o Fluminense, né? Porque o Fluminense ainda está na jogada, também está nessa negociação com o Zenit aí, então não é uma tarefa fácil de fato. Outro ponto que Latifi levantou, não, trouxe a informação, né? Veiga nem treinou, estão se transferindo de fato para o América do México, indo para o futebol mexicano. A gente falava, né, Fabíola, sobre fins de ciclo, tudo chega ao fim, e agora parece que depois de se estender um pouco, mas a era Rafael Veiga no Palmeiras, que foi muito vencedor, ele é o símbolo dessa gestão do Abel, de fato chega ao fim. O Veiga que sai hoje, deixará saudades ou que vai ficar de fato de lembranças é a história? Não, vai deixar saudades pela história. Pela história, então, não o Veiga de hoje. Ele vai jogar com o Luiz Pereira. Exatamente. Eu acho assim, acho que inclusive existem homenagens, a torcida reconhece o tamanho do Veiga, a importância dele, até a gente estava Inclusive a organizada a Mancha Verde já fez um post em agradecimento ao Veiga, né, a toda a história do Veiga, se a gente tiver, a gente até pode colocar na tela. Equipe de campo. Mas também, não só por ser um de nós, mas por ter sido incrivelmente importante para as conquistas do Palmeiras na era que ele fez parte, né, Abel Ferreira, ele um jogador extremamente inteligente, técnico, que realmente deu gosto de vê-lo jogar. E é isso, vai brilhar no América do México, com certeza, porque o Jardine quer ele como grande atleta, o grande protagonista desse time dele. Ô Gabriel, é sempre difícil quando o ídolo vai embora, né? Ainda mais que ele não... Por mais que ele não esteja entregando tudo que ele podia em campo, né, como ele já fez em outros momentos, sempre, né, é um momento emotivo essa despedida. Era um fim de ciclo, acho que chegou em bom momento, mas ele é gigantesco na história do Palmeiras, acho importante a nota da Mancha Verde também por isso, porque ele é palmeirense de infância, então assim, ele orgulha toda a sua família com essa sua trajetória pelo Palmeiras, mas ele é um jogador que ele nunca fugiu da bronca, né? Sempre era ele quando tinha um pênalti importante, quando precisava de alguém para dar a cara, era ele muitas das vezes, né? Então é um jogador que é um colosso na história do Palmeiras, é um jogador que, é claro que deixa uma certa lembrança positiva, mas era hora de encerrar o ciclo, então acho que foi tudo muito bem conduzido. Acho talvez só que esse negócio em cifras, né? Ele foi um negócio que talvez, acho que daria para extrair algo mais assim, vantajoso, como foi do Everton também. Mas é um jogador aí que fica marcado do Alisson, positivamente. por exemplo. Exato. Se fosse R$1 milhão, se fosse esse valor. Mas é um jogador muito histórico no Palmeiras, Luiz. Sem dúvida, sem dúvida. Um ídolo que vai ficar marcado aí para sempre. Agora a gente está falando de saídas, Latifi. Tem jogador da base, joia da base, sendo cobiçada aí por gigantes, é isso? Pois é, Lu. Antes de falar sobre a joia do Palmeiras cobiçado, só queria comentar um ponto que o Sá citou sobre a questão financeira, né? O Palmeiras não vai receber nada pelo empréstimo do Rafael Veiga, será um empréstimo sem custos, só que o Palmeiras entende que os salários que serão pagos todos pelo América ajudam a melhorar esse acordo, né? O Veiga tinha um dos maiores salários do elenco do Palmeiras, então, somando a saída do Veiga à do Facundo Torres, o Palmeiras estima que tem uma economia de mais de 3 milhões de reais na folha salarial. Eram duas saídas que o Abel Ferreira não queria. Ele não queria perder nem o Facundo Torres, nem o Rafael Veiga. Mas a direção prometeu para o Abel que se os atletas fossem negociados, ia chegar a reposição.
Então hoje o Palmeiras busca no mercado como prioridade um zagueiro e um meia que possa fazer a mesma função que o Veiga já fez um dia. Então, essa questão de financeiramente não valeu a pena. O Palmeiras entende que por não pagar 1 centavo dos salários do Veiga é uma economia muito importante. PVC, mais um ídolo saindo de graça, hein? A torcida chiou bastante quando a Leila liberou o Everton e ela disse, né, que foi por serviços prestados, por agradecimento. O Everton foi para o Grêmio. Agora o Veiga deixando o clube também sem o Palmeiras receber nada em troca. Eu acho que o ponto fundamental nesse momento não é... Você pode discutir, os negócios podiam ser diferentes, podiam ser melhores, podiam. Tanto o Everton quanto o Veiga. Eu não acho um absurdo ter liberado o Everton de graça porque o Everton pediu para ir. O ponto central é que o Palmeiras desmontou um time e não montou o outro. No meu ponto central é este. Um dia teve Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, do Edemir da Guia, do Levinha, César e Ney. Aí ia acabar, uma hora ia acabar. Acabou, e aí o time novo não conseguiu vencer. Venceu 76, depois não venceu. Você precisa montar um novo time. E esse novo time não existe ainda. Ele tem peças que podem se montar como equipe e começar a jogar. O ponto central hoje não é o América ia pagar 5 milhões de euros e o dinheiro ia chegar e ia ficar no cofre, não adianta nada. Ia ficar no cofre, o Palmeiras hoje tem uma situação financeira estável. O ponto é que você desmontou o time e não montou o outro. E para manter a situação financeira estável, mais do que receber 1 milhão de euros ou 5 milhões de euros pelo Veiga, que seria o máximo que se pagaria, é continuar ganhando títulos para ganhar premiação, para fazer o dinheiro entrar e circular. E é isto que não se está vendo neste momento. Pode ser que daqui a um mês o Abel estale os dedos e o time apareça. Mas o novo time, a gente não sabe se vai existir. Sem dúvida, o Abel ainda com dificuldades nessa reformulação, né, para montar esse novo Palmeiras. Latif, PVC falou em dinheiro, né? Será que pode chegar dinheiro por este garoto da base de clubes europeus? Muito novo ainda ele, né? Conta pra gente e já vou me despedindo de você já. Não, sem problema, Lu. Pois é, o Palmeiras, uma apuração conjunta, mim e do Thiago Arantes em Barcelona, clubes da Europa já estão disputando no bastidores a contratação do Eduardo Conceição, garoto que acabou de assinar o primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Ele participou da Copinha, o único atleta nascido em 2009 nesse time do Palmeiras e era o camisa 10. O Barcelona e o PSG já sinalizaram interesse em contratar o jogador e diversos clubes da Inglaterra também estão interessados no atleta. O Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle, todos eles estão monitorando o Edu Conceição. Ele é um garoto de 16 anos, só que desde muito cedo ele já era observado por esses clubes. O Abel Ferreira chegou a dizer numa coletiva de imprensa ainda no ano passado que tinha 2 garotos na base do Palmeiras que tinham potencial de Hendrick e Estevão, e o Edu Conceição é um deles. Tanto o Palmeiras quanto o staff do atleta botam muita fé em um acordo nos mesmos moldes das vendas de Hendrick e Estevão, superando 60 milhões de euros. Então, o garoto só pode deixar o Palmeiras no final de 27, ele completou 16 anos agora em dezembro, mas já é um nome que movimenta os bastidores do mercado da bola, viu, Lu? Esse garoto arrebentou na Copinha, né? Chegou a fazer 4 gols e dar 2 assistências no mesmo jogo, né? Foi muito impressionante. Latifi, obrigada, viu? Estou trazendo aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão no Campeonato Paulista contra a equipe de Botafogo de Ribeirão Preto, neste domingo às 20h30, com transmissão da Record, canais TNT. Estou trazendo a classificação do Campeonato Paulista. O Palmeiras é o vice-líder, 5 jogos somou 12 pontos. Já a equipe do Botafogo, em 5 jogos, somou apenas 5 pontos na competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Botafogo no Campeonato Paulista. São 2 empates, 2 derrotas e somente uma vitória na competição.
No último jogo contra a equipe do Novo Horizontino, jogando fora de casa, eles foram derrotados pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. São 4 vitórias do Verdão e um empate. Esse empate foi na Copa do Brasil de 2024. Já o último jogo, que foi na temporada passada no Paulistão, o Palmeiras venceu, jogando em casa pelo placar de 3-1. Enfim, jogo importante para o Palmeiras continuar ali no topo da tabela do Campeonato Paulista, lógico, a depender do resultado da equipe do Novo Horizontino, que vem liderando aí a competição. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!